Olá, boa noite amigos, sejam todos bem-vindos. Estamos dando início a mais uma live do projeto Respostas da Vida, na psicografia do médium Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Letícia, Gleides, boa noite, sejam bem-vindas. Estamos então dando início a mais uma live, hoje de número 22, olha que interessante, né? Em pleno 22, e hoje não é dia 22, eu ia fazer uma brincadeira, um trocadilho com o dia 22, mas não é. Hoje é dia 16 de setembro de 2024, 22 horas, eu sabia que eu tinha que fazer um trocadilho com os 22 e eu não lembrava qual que era. Gleides, boa noite. Hoje é aniversário de Maceió. Ai, que legal, hein? Pelo menos eu vi a postagem lá. Eu adoro Maceió, Gleides. Vamos fixar o comentário aqui. Sandra chegou conosco. Sandra estava sumida. Seja bem-vinda, Sandra. Will, boa noite. Seja bem-vindo, meu amigo. Aniversário de Maceió. Maceió, né? Vocês falam Maceió. Eu acho legal. Então hoje nós vamos nos desculpar, né? É o tema da noite, a mensagem da noite, que realmente é uma mensagem que mexe com as nossas emoções, né? Cristina, boa noite, seja bem-vinda. E como mexe com as nossas emoções esse ato de desculpar, de perdoar. E nós até fizemos uma postagem de um tópico a mais que nós recebemos numa mensagem no centro quando estivemos no sábado, e nos chamou a atenção muito esse tópico. E deixa eu até ver aqui para eu conseguir ler para vocês onde está. Vamos ver aqui. Onde está? Aqui, ó. Quer ver o meu status? Está no livro Ceifa de Luz. Boa noite, Rosângela, seja bem-vinda. Está no livro Ceifa de Luz, Mensagem O Melhor de Nós. Dani Pedraza, boa noite, seja bem-vinda. Era uma reflexão da semana que diz assim: compreendamos que o esquecimento dos males que nos assediam é defesa de nosso próprio equilíbrio, e que nos dias em que a injúria nos bata em rosto, o perdão, muito mais que uma bênção para os nossos supostos ofensores, é e será sempre o melhor para nós. O melhor para nós é o título do livro, da mensagem do livro Ceifa de Luz, um livro que eu recomendo muito a vocês, aqueles que tiverem oportunidade de adquirir. Se não, você pode entrar na Bíblia do Caminho e dá para baixar esse livro. Leninha, boa noite, seja bem-vinda. Gratidão pela presença. E eu quero já novamente agradecer a vocês que estiveram conosco na live que fizemos agora recentemente, né, no dia 13 de setembro, onde nós recebemos uma mensagem tocante, né, desse projeto que nós estamos fazendo de Jerônimo Mendonça. Eu gostaria até de passar para vocês a grade de programação que nós temos, né, dos nossos amigos. Nós temos aqui, deixa eu abrir aqui para que a gente fale. Onde está aqui? Não está, 2000, sumiu, gente. Sumiu, tá aqui, ô Luísio. Bom, nós já tivemos uma live no dia 2 de agosto, trouxemos o nosso querido Nicola Fratari. Boa noite, Solange, boa noite com Jesus, meu querido Wilton. Dia 9 de agosto, Leonardo de Araújo Neto, aqui de Araraquara. Dia 16 foi a vez da Clarissa, Clara, amiga nossa lá de Joinville. Dia 23 de agosto, Dani Lima esteve conosco. No dia 5, fizemos um misto de algumas lives envolvendo Ariovaldo, César, Roberto de Carvalho e Flávia Lima. No dia 6 de setembro, foi a vez da Martiele estar conosco. E no último dia 13,
a presença da nossa querida Ana Paula, da cidade de Uberlândia. E nesta próxima sexta-feira vamos receber a nossa querida amiga Neuza, do perfil Essência.espírita, tá? Convido então vocês para estarem sexta-feira conosco pelo nosso canal do YouTube, Facebook da Web Rádio Fraternidade, para que a gente possa conversar sobre Jerônimo Mendonça, tá? Deixa eu desfechar aqui, tirar o áudio. Não, antes de tirar o áudio, pronto. Aqui, agora nós vamos entrar pelo nosso canal do YouTube. Opa, canal do YouTube não, gente. Nosso perfil particular. Tá certinho, tá fluindo. Tá ótimo o som, então dá pra gente mandar os aviõezinhos agora. Consigo acompanhar vocês por aqui. Valéria chegou conosco. Seja bem-vinda, Valéria. Bom, enquanto eu vou mandando os aviõezinhos, eu gostaria de falar para vocês deste projeto que nós demos um start hoje de manhã. Tivemos uma intuição, porque o nosso querido Instagram, o algoritmo do Instagram, tem trabalhado praticamente contra alguns perfis. Não está dando a divulgação necessária e nós, então, tivemos uma intuição e vamos passar para vocês esse mesmo projeto. Já a ideia, né? Divulgação. Helena, boa noite, seja bem-vinda. E marcamos alguns perfis, tá? O perfil do nosso querido Wilton, que faz live toda manhã, às 6 da manhã, o seu Bom Dia com Jesus. O nosso perfil que fazemos às segundas e quartas-feiras, aqui pelo Instagram. Fizemos também a divulgação do perfil da Neuza, Essência Espírita, e que faz as lives às sextas-feiras às 22 horas. Gente, estou meio confuso hoje. Cássia, boa noite, seja bem-vinda. E também no domingo nós temos o perfil do Lar de Jesus às 19 horas, a Bárbara Mota às 20 horas, o Vitor do Grupo Coração de Luz às 21 horas e a Flavinha, nossa amiga espírita, às 22 horas. Então domingo nós temos o domingo completo, assim, das 7 às 10, lives direta para que vocês possam acompanhar. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. E qual que é a que nós estamos pedindo para vocês? Quando os nossos perfis aí, o Wilton, o meu, da Neuza, do Lar de Jesus, da Bárbara, do Vitor, da Flavinha, quando a gente fizer uma postagem, que vocês não apenas e tão somente curtam, né, bater no coraçãozinho, mas mandem alguma coisa, comentem, tá? Comentem para que o Instagram ele vá percebendo que ele é um post que teve um comentário, nem for para você mandar uma palminha, um oizinho, um coraçãozinho, para que vá divulgando. E, se possível, compartilhe também, tá? A gente não ganha nada com isso, mas os perfis que nós estamos divulgando recebem maior acesso. E a gente queria pedir encarecidamente, né, para que vocês pudessem, quem ainda não segue o perfil da nossa querida Bárbara Mota, para que a gente pudesse estar seguindo o perfil da Bárbara Mota. Por quê? Hoje ela tem menos de 1.000 seguidores no Instagram. E quem tem menos de 1.000 seguidores, o Instagram estabelece um limite. De forma que, quando você tem menos de 1.000 seguidores, você não consegue fazer uma live mais de 1 hora. E coitada da Bárbara, cada vez ela estava no finalzinho ali para fazer a prece, o Instagram derrubava a live dela. Já acontecia isso muitas vezes, a gente ficava muito atento antes, quando não tínhamos mais de 1.000 seguidores. Como eu sempre falo, nosso objetivo não é querer angariar seguidores, porque quem tem que ser seguidor é Jesus. Mas numa situação dessa, quem está necessitando de levar a mensagem do Evangelho é uma oportunidade muito importante para que consiga ter um acesso, né? De repente a pessoa faz uma live e consegue às vezes fazer 1h05, 1h10, alguma coisa assim, e não interrompe, ela tem que abrir novamente uma outra live, coisa que o Instagram tem feito. Então, quem puder, vamos lá seguir o perfil da Bárbara Mota, tá? Que a gente pode dar uma força também para ela
e seguir em frente, né, na divulgação da mensagem do Evangelho. Regina, boa noite, seja bem-vinda. Olha, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui o perfil dela aqui, como que é, Bárbara, acho que underline Mota 77. Acho que esse daí é o perfil da Bárbara, tá? Então, não, Baraba, gente, não, Baraba não, pelo amor de Deus. Ei, corretor ortográfico. Esse daí, o de baixo, tá, gente? Bárbara, underline Mota 77. Então, é nesse perfil que a gente pede que vocês vão seguindo, né? E quando a gente fizer uma postagem, tanto o Wilton fizer uma postagem, o nosso perfil, da Flavinha, do Vitor, do Lar de Jesus, da Bárbara, da Neuza, do Essência Espírita, compartilhem, curtam, comentem e compartilhem, encaminhem para mais pessoas, né? Porque o Instagram tem feito algum bloqueio, o algoritmo, né? O algoritmo do Instagram tem feito alguns bloqueios que impede, às vezes, da gente chegar a mais lugares, tá bom? Bom, deixa eu dar um recado para vocês. Além da nossa live de sexta-feira, dia 20, que vamos receber a Neuza do perfil Essência Espírita pelo nosso canal do YouTube falando sobre Jerônimo Mendonça, excepcionalmente nesta quarta-feira nós não vamos ter a nossa live. Vamos adiá-la para quinta-feira. Então, a live de quarta-feira desta semana, excepcionalmente, não teremos e vai ser na quinta-feira, dia 19. Adriana, boa noite, seja bem-vinda. Então, fica o convite para vocês estarem conosco na quinta-feira, dia 19, às 22 horas, para mais uma mensagem do livro Respostas da Vida. Bom, então vamos à mensagem da noite. Desculpar. Desculpe e você compreenderá. Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. Ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual for o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é luz que extingue as trevas. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. A misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. A indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. E ele finaliza com uma mensagem complementar dizendo: não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você, que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmos e servirem também. Boa noite, Vitor, meu amigo Coração, Grupo Coração de Luz. Agradecer aqui de público o Vitor e também a Bárbara Stephanie, lá do Lar de Jesus, que fizeram a arte de divulgação deste projeto que nós estamos estipulando, né? Divulgando, tentando trazer mais amigos para participarem desses projetos de levar a mensagem espírita a muitos corações. Obrigado, Vitor, de coração. Ficou maravilhoso o seu post. E nós temos mais amigos, mas como eu falei, aqueles ali que eu te passei
são os que eu tenho certeza dos horários. Outros eu estou um pouco na dúvida, né? Mas fica a dica, se você conhece alguém que faz live habitualmente, levando a doutrina espírita, levando a mensagem de consolo do Evangelho, né? Pode passar para o Vitor, do Grupo Coração de Luz, que ele vai inserindo. Leila, boa noite, seja bem-vinda. E aos poucos ele falou que vai adicionando. É isso aí. Importante é divulgar, viu, Vitor? Porque eu tive esse insight porque eu estava comentando com o pessoal. Eu percebi que o Instagram tem feito uns bugs esquisitos. O algoritmo do Instagram tem bloqueado, não é que tem bloqueado, não tem dado uma divulgação correta. E a gente percebe que muitas pessoas têm dificuldade de fazer a live no tempo, né? Por conta que ele limita. Você tem que ter 1000 seguidores para que você consiga fazer uma live de mais de 1 hora. Alguns percalços que ele cria. Então pensei, vamos fazer o seguinte, vamos tentar encharcar o Instagram de comentários e divulgações. Então, como eu falei, você fez um post, né? Você viu um post lá do Vitor do Grupo Coração de Luz. Curta, comente, escreva qualquer coisa, ou parabéns, ou manda um joinha, ou manda um coraçãozinho, um amém, e encaminha para alguém. Assim você vai estar divulgando aquele projeto e mexendo com o algoritmo, fazendo o algoritmo nos enxergar também, né? Então essa é a ideia nossa. Bom, Simão Pedro chegou para Jesus e falou, mestre, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Será até 7 vezes? Ao Jesus falou, não, Pedro, eu não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, infinitamente. E eu vou falar uma coisa para vocês, por experiência própria, né? Não é fácil perdoar, né? Não é fácil. Esquecer muito mais, né? Porque felizmente nós temos memória. E a gente, quando é ofendido, quando você faz alguma situação, né? Você fala alguma coisa e a pessoa te ofende, então você deu margem para que a pessoa viesse te ofender. Falasse alguma coisa que mexesse com o teu brio, com o teu orgulho, né? Com a tua vaidade. Então você se sente ofendido, mas você deu causa àquilo. O difícil é quando você, né, cai, né, de gaiato, né? Nem sei o que é gaiato, gente. Caiu agora. Você cai, né, sem querer numa situação e a pessoa te ofende e fala horrores. E aí você fica, espera um pouquinho, não fiz nada, não estou nem sabendo disso, você fica... E a pessoa descarrega um caminhão das suas neuras, das suas emoções reprimidas, ela deve estar, né, a flor da pele. E aí surge uma situação, você é o primeiro que aparece, ela vomita tudo aquilo em cima de você. E aí realmente é difícil, né? É difícil, porque a gente é humano e quando a gente é ofendido injustamente, embora o Haroldo fale, né, que no mundo tem muita injustiça, mas nenhum injustiçado, é difícil na hora que você passa pelo perrengue, né? Você passa pela situação, você colocar o Evangelho à prova, ali no dia a dia, né? E qual o sentido da caridade, segundo entendia Jesus, que é o famoso BIP, benevolência para com todos, né? Desejar o bem de todos, indulgência com as imperfeições alheias, ser indulgente, compreender que aquela pessoa imperfeita está num degrau de evolução, tentando ainda chegar naquilo, ou ainda não, né? Não conseguiu nem enxergar. Então ser indulgente, que ele está às vezes no estágio que você, graças a Deus, já não está mais naquela condição. E perdão das ofensas. Oh meu Deus, aí é difícil, né? Perdoar é difícil. E a gente precisa realmente trabalhar com isso. Não podemos guardar mágoas, não devemos jamais guardar ressentimentos. Mágoas é aquilo que eu falo para vocês, é uma má água que a gente pega e começa a tomar, né? Aquela água ruim, né? Fica pesada no estômago. Não, nós temos que tomar a água pura do Evangelho. Compreender que aquele irmão que errou contra nós,
E a gente pensar que bom que não fui eu que errei contra ele. Eu estou na condição de vítima, mas muito melhor estar na condição de vítima do que estar na condição de algoz. Porque você, na condição de algoz, você que ofendeu a pessoa. E se você ofendeu injustamente, será que você consegue pôr a cabeça no travesseiro e dormir o sono dos justos? Ou não? Se você tiver, aquilo, na consciência onde está gravada a lei de Deus na nossa consciência, se você acende a tua luzinha da consciência, é difícil, principalmente quando não é você. A gente passa por essa situação, a gente passa por isso. E é constante, é constante. E a gente fala assim, a gente tem que ter, colocar o evangelho, porque eu falo assim, falar do perdão, falar da desculpa é fácil, Jesus falou perdoar 70 vezes 7, olha que bonito, A gente já fez até palestra sobre isso. Só que na hora do vamos ver é que é o difícil. Você perdoar, você desculpar, de coração e acolher a pessoa novamente no seu seio, é difícil. Quando a pessoa te trai, ela te ofende, te magoa. Só que a gente também temos que ter, assim, a gente não pode ser vingativo, mas também não podemos ser ingênuos, Sabe aquela frase que está no para-choque de caminhões? Antigamente tinha isso, Estava escrito assim, mantenha a distância, Mantenha uma certa distância. Não se abra totalmente com aquela pessoa, porque de repente a pessoa vai te machucar de novo. Aí você já está perdendo, Você já está perdendo a tua serenidade. Você não está sendo inteligente. Vamos supor, você vai e a pessoa te ofende. Você vai e a pessoa te ofende. Pera, você não é saco de pancada? Se a pessoa está passando por um problema, ela precisa buscar ajuda. É isso que às vezes as pessoas não percebem. Ela precisa buscar ajuda. E hoje nós estamos nessa época, no Setembro Amarelo, mas não é só no setembro, gente? Vários meses do ano as pessoas estão com dificuldades. Então, o primeiro lugar que você tem que buscar ajuda, vai buscar uma ajuda espiritual, ou numa casa espírita, numa igreja, num templo. Boa noite, Sônia, seja bem-vinda. Depois, se não for o caso, vai buscar uma ajuda psicológica, terapêutica, até medicamentosa também. Eu não faço o evangelho, quero fazer, mas não consigo. Leila, às vezes você não consegue fazer o evangelho, eu não sei se foi isso que você quis dizer, Você não consegue seguir o que fala no evangelho. Mas sabe aquele preceito que a gente vai falando aqui tanto tempo, chega um ponto que a gente se toca? Eu fiz uma postagem nesse final de semana da primeira palestra virtual que eu fiz numa casa espírita, aqui próximo, numa cidade próxima, chamada Gavião Peixoto. E eu falei do quê? Da paciência. E vocês acham que eu já adquiri a paciência? Claro que não. Mas de tanto você falar, aquilo começa a interiorizar dentro de nós, A gente começa a interiorizar. Então é importante a gente trabalhar essas lições do Evangelho. E o Evangelho não é somente para a gente ler, ficar na estante. É para tentar colocar em prática naquelas horas que a pessoa te ofende. Naquelas horas que você tem que ser tolerante, paciente. E aí, André Luiz, agora vamos fazer, Vamos dissecar um pouquinho o que André Luiz vem nos dizer. Desculpe e você compreenderá. Bom, para a gente desculpar, que aí a gente vai compreender alguma coisa, Onde existe amor, não há lugar para ressentimento. O amor nosso ainda é muito frágil, ele é muito possessivo, muito materialista. Nós estamos muito longe do amor ágape, do amor de Deus para com todos nós, o amor de Jesus para conosco. Nós estamos muito mais do amor eros, da posse. Estamos um tanto quanto distantes ainda do amor filhos, que é aquele amor de querer o bem de todos, A gente está um pouco longe ainda. Mas
André Luiz está dizendo para nós que onde existe amor não há lugar para ressentimento. Boa noite, Regina, seja bem-vinda. Então, realmente são duas situações antagônicas. São situações totalmente antagônicas. O ressentimento não se harmoniza com o amor. Se você ama uma pessoa, você perdoa, né? Você tenta ressignificar aquele acontecimento. Ele coloca assim, ó: ao colocar-se na condição de quem erra, seja qual seja o problema, de imediato você notará que a compaixão nos dissolve qualquer sombra de crítica. Colocar-se na posição do outro. Poxa, o outro te ofendeu, falou um monte de impropérios, né? Soltou um caminhão de lixo nas tuas costas, né? E aí você vai tentar se colocar no lugar do outro. Se a pessoa que falou aquilo, imagina como ela está por dentro. Graças a Deus, né? Graças a Deus que não somos nós. Mas eu sofro realmente porque amo demais. Leila, a gente tem que compreender duas coisas, né? A gente não pode ser bobo. A gente tem que amar, né? Mas tendo discernimento, né? Porque senão você vai ser amar e vão abusar de você. Então, ame com discernimento, né? A gente tem que pensar nisso. Mas aqui, colocar-se na posição do outro é procurar ter empatia, é ter sensibilidade, imaginar que aquela pessoa está passando por um problema muito pior que o seu. Agora, o Emmanuel falou uma vez para o Chico: Chico, se as críticas que fizerem contra você forem verdadeiras, você não tem que reclamar. Agora, se não forem verdadeiras, então não esquenta a cabeça com isso. Desencana. Não absorva, né, aquele lixo que os outros vêm jogar para você. E tem uma mensagem que está na internet chamada Lei do Caminhão de Lixo. Pesquisem depois, vocês verem que legal. Tem gente que vai distribuindo lixo para tudo quanto é lado e a gente vai catando. Não é meu. Deixa lá. Ainda bem, Lila, ainda bem. Não deixa acontecer, não. Ame, mas não seja boba. Em todos os sentidos, né? Relacionamento familiar, relacionamento profissional também, né? A gente não ser bobo dos outros, não. A existência humana é uma coleção de testes em que a divina sabedoria nos observa, com vistas à nossa habilitação para a vida superior. Entendi. Então é para isso que a gente passa por aquelas ofensas que a gente recebe gratuitamente. Para ver até que ponto nós não vamos passar por provas, não estamos vivendo num planeta de provas e expiações. Olá, Rosângela, boa noite. Não estamos vivendo um planeta de provas e expiações? Então a gente tem que passar por provas. Como que eu posso dizer que eu já consegui perdoar se na hora que eu passo pelo teste eu tropeço? Como que eu posso dizer que eu aprendi a ser paciente se a primeira coisa eu explodo? Tanto faz. Explode de um jeito, né? Então a gente tem que pensar que se esse é um teste, a gente é colocado à prova o tempo todo. Principalmente, eu falo para vocês, principalmente quando a gente se propõe a seguir a doutrina espírita. E as pessoas falam: ué, que deu espírita, né? Você não é espírita? Como é que você não consegue perdoar a pessoa? Como é que você perde a paciência assim? Gente, espírita não é sinônimo de santidade, tá? Primeiro, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e no esforço que faz para domar as suas más inclinações. Não significa que nós somos santos e que a gente vai passar por todas as provas. Estamos tentando. E pensem vocês que quando a gente passa, né, por uma determinada prova, e aí dali a pouco vai vir uma outra com um pouquinho grau maior de dificuldade para ver se a gente passou mesmo, né? Eu nunca mais, nem fico bravo, fica. Que legal, Leila, que bom. Tome a água da paciência, que é sempre bom, né? Coloca na boca
e só fala, né? E só fala a hora que passou a raiva. Espíritas são aqueles teimosos que já passaram por todas as religiões. Que não deram certo. Não pensem vocês, né? Às vezes as pessoas falam assim, nossa, as religiões tão atrasadas que tem por aí, né? A gente é especialista em criticar a religião dos outros, né? E não olha o próprio umbigo. Olá, Jucimara, boa noite, querida, seja bem-vinda. Claudinha, boa noite, seja bem-vinda você também. Gente, isso que eu vou falar uma coisa para vocês. Não pensem vocês que nós éramos espíritas na outra existência, não. Tá? Espiritismo tem praticamente 150 anos. Será que a gente, 150 anos atrás, já éramos espíritas? Acho que não, né? A gente devia estar lá tentando entrar na fila da reencarnação e aprontamos tantas em tantas reencarnações, em tantas, né, religiões, aprontamos bastante. Então, é que o Vitor colocou, né? Espíritos são aqueles teimosos que já passaram por todas as religiões e não demos certo. Então, nossa última chance. É por aí, né? Jucimara, espero que você esteja bem. Jucimara passou por um susto aí recentemente, graças a Deus está tudo bem, né? Mas que bom que está tudo bem, né, Jucimara? Jucimara, eu estava comentando com um fato interessante de uma passagem, né, que aconteceu com Jerônimo Mendonça. Jerônimo Mendonça, certa vez, ele foi fazer uma palestra em Iturama, e ele ia fazer, mas não amanheceu bem disposto, ele estava meio incomodado, não estava bem de saúde aquele dia, né? E aí ele pega e pede para um amigo fazer a palestra no lugar dele. Pede para um amigo fazer a palestra no lugar dele, e o amigo foi, e na volta o carro capota, e dá umas 2 cambalhotas, cai, né, na posição normal, né, com as rodas para baixo. E a hora que o carro cai, abre-se o porta-luva automaticamente, e tinha o Evangelho segundo o Espiritismo que caiu, né, aberto numa página dizendo assim, se fosse um homem de bem, teria morrido. Ele chega para o Jerônimo, nem para morrer eu sirvo. Tá lá, acho que na palestra Alegria de Viver, no nosso canal do YouTube lá. Quem quiser assistir essa palestra do Jerônimo é maravilhosa. Então, essas provas que a gente passa é para ver se a gente está habilitado, principalmente para a gente que está aqui, né, falando, né, Vitor? A gente que fala, que faz o evangelho no lar, responsabilidade nossa é maior, as 2 orelhas estão mais próximas da boca, não vai dizer, eu não sabia. Não adianta dizer que não sabia. E outra coisa também, né, todos nós que estamos aqui já temos conhecimento suficiente para dizer que sabia sim. Então não adianta falar assim, eu não sabia que era errado fazer isso, eu não sabia que tinha que perdoar, eu não sabia que tinha que ter paciência, não sabia. Né? A gente está tentando perdoar, está me explanando, a gente está tentando perdoar, né? E a gente está tentando ser um pouquinho melhor do que a gente pega aqui, lê. Não pensa que a gente é PhD nisso, não, muito pelo contrário, a gente fala isso aqui para a gente ver se interioriza, né? Ver se interioriza. Continua ele aqui, quem hoje condena o próximo não sabe que talvez amanhã esteja enfrentando os mesmos problemas daqueles companheiros presentemente em dificuldade. Ninguém é coitadinho, verdade, Leila. Então, você condena a pessoa. Eu jamais faria isso. Olha o que a pessoa fez. É uma ingrata. É isso, é aquilo. A gente, abre uma metralhadora verbal em cima de todo mundo. Eu jamais faria isso. Aí, de repente, você vai se passar numa situação que você não vai fazer aquilo, não. Você vai fazer pior. E aí vai ficar muito mais feio, porque você falou. E André Luiz tem uma mensagem, se não me engano, no Sinal Verde, que fala que os pregadores de moral rigorista raramente não caem nas situações que eles condenam. Então, cuidado com o que você fica falando dos outros, né? Quem nunca, né, Leila? Cuidado com o que você fala do outro, porque, né, volta e aí você, como é que você vai dar conta daquilo?
Então não fala, eu jamais faria isso. Faria pior, viu? Faria pior. Nos esquemas da eterna justiça, o perdão é luz que extingue as trevas. Porque imagina uma situação, a pessoa te ofendeu, né? Aí você vai ficar bicudo, né, com a pessoa. Bom, magoou. É que nem eu falei para vocês, a gente tem sentimento. Somos seres humanos, não somos anjos. Embora alguns achem que são. Anjos decaídos, eu acho, né? Mas vamos lá. Então, pensando nessa questão, você foi ofendido. Você vai trazer aquela energia densa ao redor de você. Aí você vai fazer o evangelho no lar, mas você está com aquele pezinho na consciência. Porque você não perdoou. Ah, mas eu fui ofendido. Perdoa. Perdoa, né? Vamos ver aqui o que o Vitor falou. Em 2012 eu ia no centro, ouvia a palestra e falavam de gente que leva 5 a 10 anos para perdoar. Eu achava um absurdo. No ano seguinte ocorreu uma que levei 5 anos para perdoar. Vitor, tá vendo? E aí as pessoas ainda falam assim, nossa, a palestra era para tal pessoa, né? A palestra era para tal pessoa. Não, era para você mesmo que estava lá. Se era para tal pessoa, a pessoa tinha que estar lá no centro, não você. Olá, Denise, boa noite, seja bem-vinda. Continuando aqui. Às vezes, aquilo que parece ofensa é o socorro oculto do mundo espiritual em seu benefício. Para que o mundo espiritual coloca aquela situação para nós? Para quê? Para verificar o nosso orgulho, para ver até que ponto você é orgulhoso, né? Eu não perdoo, passa do outro lado da calça, perdoo, mas não quero te ver na frente, né? Eu falo assim, a gente fala assim, a gente é bem pioiento, né? Modo de dizer assim, bem difícil, né? Como nós somos difíceis, né? Eu estou falando de vocês, não, estou falando de mim. Não pense que eu estou falando de vocês. Como a gente, eu me coloco na segunda pessoa, na primeira pessoa do plural para ampliar o conjunto, mas é muito mais para mim. E a gente precisa prestar atenção, porque essas questões que vêm para nós não vêm de graça, não vêm de graça, né? Vêm por uma razão para a gente, né, tomar jeito. Ali existem 2 lobos dentro da gente. Qual lobo você alimenta? Se você alimenta o lobo da ingratidão, do ressentimento, da mágoa, ele vai crescer. Aí não adianta você fazer o evangelho no lar, pedir uma boa noite de sono, você está com aquela vibração negativa, e a gente sabe que o pensamento atrai, a gente sabe... A gente que tem um pouquinho mais de conhecimento, a gente tem que ser inteligente, né? A gente é inteligente, a gente fica batendo, dando murro em ponta de faca, discutindo por questões tão pequenas, insignificantes, pessoas que se desarmonizam por conta de questões de ordem material, que vai ficar tudo aí. Né? A pessoa briga por causa de um alfinete, de um clips, e vai deixar tudo aí, não vai levar nada, nadinha. Então, eu estou dando um exemplo só das coisas materiais, né? Fora as ideias absurdas que as pessoas se degladiam por ideias, como se ideia valesse alguma coisa. Continuando, André Luiz, a misericórdia vai além do perdão, criando o esquecimento do mal. Então, o que é isso, né? A misericórdia. A misericórdia vai além do perdão, é o esquecimento do mal. Então, é uma questão que você tem que trabalhar, né? O Jesus foi misericordioso. Ele nos perdoou por tudo aquilo que fizemos, tanto que no seu derradeiro momento, em vez de fazer como Tiago e João, né, que queriam que mandasse, né, raios flamejantes do céu para aqueles que estavam lá, Jesus fez o quê? Pai, perdoa-os, não sabem o que fazem. Continua André Luiz. Em muitas ocasiões, a divina providência nos permite erro para que aprendamos a perdoar. Então, se veio uma situação, é para você aprender a perdoar.
O dia que você não tiver que perdoar mais ninguém, significa que você já passou por essa prova. Olha só que interessante, né? Quando você não tiver que passar por aquilo lá, significa que você já superou. Para que vão te dar a prova da paciência se você é a pessoa mais paciente do mundo? Para que vão te dar a prova do perdão se você já consegue, você nem se ofende mais? Você já está na condição, né, da nossa Mãe Santíssima que perdoa a todos nós. Quão importante pensarmos nisso. E ele vai falar que a indulgência é a fonte que lava os venenos da culpa. Indulgência, né? É compreender, né? Indulgência com as imperfeições alheias. Compreender que aqueles irmãos estão numa fase que naquele momento não significa que são mais inferiores do que nós, não. Porque às vezes a gente fala assim, a pessoa me ofendeu, ele é um espírito muito inferiorizado ainda. Ele não conhece as leis de causa e efeito. Aí a gente conhece, vangloria por ser espírita, como se o fato de ser espírita desse salvo-conduto para que a gente entrasse nas zonas celestiais. A gente sabe que o que vai valer e vai contar realmente é o que a gente é como pessoa, como espírito encarnado, independentemente da religião que a gente professa. E ele vai dizer, perdão é a fórmula da paz. Aprendamos a tolerar para que sejamos tolerados. Tolerância, perdão, ressignificação, são questões que dá para a gente fazer uma palestra maravilhosa, né? Uma palestra maravilhosa. Contudo, falar é muito fácil, difícil é colocar em prática. E a frase final que ele coloca no livro para nós é o seguinte: olá, Cleide, boa noite. Não julgue que semelhante instrução seja assunto unicamente para você que ainda se acha na terra. Se você acredita que os chamados mortos estão em paz gratuita, o engano é seu, porque os mortos, se quiserem paz, que aprendam a sair de si mesmo e servirem também. Então isso é muito importante, né? A gente acha que a pessoa morreu, né? Desencarnou, ela está, né, lá do lado dos anjinhos, tocando harpa, dormindo nas nuvens. Não é nada disso, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. A Leila disse, nós não temos que perdoar ninguém, temos que nos perdoar e nunca apontar o dedo para a pessoa, é para nós. Serve sempre de reflexão, né? Serve sempre de reflexão para nós. Isso é muito importante que a gente consiga colocar isso em prática, né? Eu falo, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Então você abre o evangelho no lar, abriu, caiu tal mensagem. A mensagem é para todos que estão aqui naquele momento. O Vitor faz o evangelho às 9 horas todo domingo. A Flavinha faz o evangelho todo domingo às 10 da noite. O que acontece? Abriu lá, é só para o Vitor? É só para a Flavinha que caiu aqui? Não, para todos que estão assistindo naquele momento e depois. Quando a pessoa for assistir depois, é para todos, né? Então é tudo lição para a gente tentar colocar em prática. Bom, amigos, finalizamos mais uma mensagem de André Luiz, do livro Respostas da Vida. Na quarta-feira nós não vamos ter live, excepcionalmente esta semana, tá? Vamos adiá-la para quinta-feira, dia 19 às 22 horas, capítulo 23 desse livro, intitulado Pensar, tá? Então fica o convite para vocês estarem conosco. Avise, né? Depois eu vou fazer uma postagem da manhã dizendo que a live de quarta-feira está sendo adiada para quinta-feira. E na sexta-feira, às 20 horas, pelo nosso canal do YouTube, Facebook da Web Rádio Fraternidade, vamos receber a Neuza do perfil Essência.Espírita, conversarmos sobre Jerônimo Mendonça, tá? A gente também te ama, Leila. Estamos todos juntos, irmanados, num só coração, num só pensamento. Lembrando a vocês que estão sempre aqui conosco,
que no dia 28 de outubro, quando o nosso perfil completa 4 anos, nós vamos fazer o sorteio de 2 livros para vocês que estão aqui conosco, tá? Preferencialmente para vocês. Não é aquele livro com sorteio aberto, um sorteio mais restrito para vocês, né? E são 2 livros, tá bom? Bom, vamos então às nossas vibrações para que cada um possa, né, mentalizar aquele irmão necessitado, quem está precisando de uma vibração, fazer um agradecimento, aquela pessoa que te magoou, que você precisa perdoar, ou se você magoou alguém, que você possa nesse momento, né, pedir o perdão a Deus, como você fala na oração do Pai Nosso. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, as nossas dívidas, como nós perdoamos os nossos ofensores. Então é uma regra de mão dupla. Leila, você está na lista, tá? Todos vocês que estão aí sempre conosco, estão na nossa lista. E a chance aumenta, né? Porque são 2 livros para um grupo restrito, que a gente está aí, mais ou menos 20 a 30 pessoas que normalmente participam. Então eu convido vocês, aqueles que assim se sentirem confortáveis, para que fechem os olhos. Tome uma inspiração profunda. E conforme vai soltando lentamente o ar, vai relaxando o seu corpo, abstraindo a sua mente, deixando envolver-se pelos acordes suaves desta melodia. Rogando ao Divino Mestre que possa abençoar a cada um de nós que aqui nos encontramos nesta noite, que possa abençoar os nossos lares, os nossos familiares, os nossos entes queridos, que possa abençoar aquelas pessoas que estão em nossos pensamentos neste momento, pessoas que talvez nos magoaram, nos ofenderam, ou pessoas que também ou nós ofendemos e magoamos. Que possamos estabelecer o perdão e o amor de coração a coração, rogando ao Divino Mestre que coloque as suas bênçãos para que a gente consiga ressignificar e aprender com esses momentos. Somos gratos a André Luiz e ao nosso querido Chico, que nos trouxeram essas lições preciosas para esta noite. Cada um de nós, certamente, nesta noite, tem um pedido muito particular a lhe fazer, que possa ser atendido de acordo com a necessidade e o merecimento de cada um de nós. E somos gratos pela oportunidade, pela presença de cada um de vocês aqui junto a nós, rogando que as bênçãos de Deus visite os lares dos doentes, visite os hospitais, asilos, orfanatos, prisões, trazendo paz, saúde e equilíbrio a tantos corações aflitos. E assim dizemos, Pai nosso, que estais nos céus em toda parte, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, na terra, nos céus ou em toda parte. Pão nosso de cada dia dá-nos hoje e sempre. Perdoa as nossas dívidas como perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes entregues a tentações. Livra-nos de todos os males, pois teu é o poder, o reino e a glória para todos sempre. Que assim seja, Senhor. Que assim seja. Amigos, eu agradeço de coração a presença, o carinho de cada um de vocês. Desejo, como sempre, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas a amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo grande no coração de cada um de vocês. Até quinta-feira, dia 19, às 22 horas, para mais um Respostas da Vida. Tchau, gente!